Bom dia, pessoas. Queria fazer esse vídeo bem curtinho, abordando uma das falácias mais comuns entre os darwinistas. Obviamente não é a única, a gente pode fazer vários vídeos contemplando cada uma das falácias que eu consegui identificar, mas ela é uma falácia extremamente fácil de entender, ela é muito comum. Se você fizesse um curso de lógica, você ia aprender essa falácia logo na primeira aula. Então é legal discutir, porque caso você leia esse tipo de falácia e caso você tenha uma discussão com seu amigo darwinista num boteco, você fique atento ao que ele tá fazendo, porque apesar de ser muito fácil, dependendo do tamanho do argumento, fica difícil você identificar o que está sendo dito, entendeu? Então, do lado de cá, eu coloquei a forma, né, a estrutura de um argumento válido. É um silogismo, um dos mais conhecidos que tem, chama modus ponens, né, e ele funciona da seguinte forma: se A, então B, A, logo B. Não é? Se isso parece estranho para você, se você nunca viu essas fórmulas antes, você simplesmente tem que substituir A e B por algumas proposições e você vai ver que a conclusão se segue aí das premissas. Não é? Então, por exemplo, se é um cachorro, logo então é um mamífero. É um cachorro, logo é um mamífero. Tá? Então, esse é um argumento válido, a estrutura dele é válida e a conclusão vai seguir necessariamente das premissas. Tá? A falácia de afirmação do consequente, que é a falácia que os darwinistas costumam cometer, ela é muito parecida com o modus ponens e às vezes pode pegar você, né, fora da sua guarda aí. Então, ela começa igual ao modus ponens, se A, então B, só que ao invés de afirmar A, ela afirma B. B, logo A. E conclui A. Né? Então, isso daqui é uma falácia, é um argumento que está formalmente errado e não tem jeito de sair dessa, meu. O cara pode falar, não, mas as minhas conclusões e as minhas premissas estão corretas, e tentar inventar alguma desculpa qualquer. Não, não interessa, meu. A forma do seu argumento, a estrutura do seu argumento está errado, o seu argumento é inválido. Tá? Você não pode usar isso daqui, você está cometendo um erro lógico. Tá? Então, se você duvida de mim, aplica então, por exemplo, as mesmas proposições que a gente aplicou aqui e vê o que dá aqui. Se é um cachorro, então é um mamífero. É um mamífero, logo é um cachorro. Bom, você não precisa ser um gênio em biologia para saber que nem todo mamífero é um cachorro. Então você vê aí já exemplificado a falácia de afirmando consequente. Então, por exemplo, quando que eu costumo ver essa falácia sendo usada por darwinistas? Eu vejo principalmente quando eles vão discutir a descendência comum universal, né? Essa ideia de que toda a vida na Terra, todas as espécies descendem de um ancestral comum, né? O Luca, ou se você quiser chamar, uma ameba que surgiu na sopa primordial, tá? Então, por exemplo, ele vai te dizer, geralmente o argumento vai aparecer da seguinte forma: se a teoria, ou a ideia, ou o fato, seja lá como eles vão colocar, da descendência comum universal é verdadeira, então eu espero encontrar no registro fóssil uma ordem do menos complexo para o mais complexo. Por que isso? Porque eles acham que, né, uma abiogênese faz muito mais sentido ter evoluído uma coisa simples, não é? Esse salto ontológico aí de não vida para vida. Você não vai ter, como é que se diz, produtos químicos gerando um elefante, né? Então ele acha que gerou lá a amebinha e o registro fóssil vai refletir isso daí. Isso já está errado porque, na verdade, isso não é uma previsão da teoria. Eles olharam para o registro fóssil primeiro, viram o padrão e depois tentam encaixar na teoria que veio depois, a posteriori. Não é? Então isso aí já não é previsão nenhuma, mas vamos fingir que eles não conhecessem o registro fóssil, que é o que dá a entender quando eles dão esses argumentos. Não é? Então, ele vai dizer, se a teoria da ancestralidade comum é verdadeira, então o registro fóssil vai mostrar fósseis
indo do mais simples até o mais complexo. O registro fóssil mostra fósseis indo do mais simples ao mais complexo. Logo, a teoria da ancestralidade comum ou da descendência comum universal está correta ou é verdadeira. Então veja aí que o sujeito comete uma falácia. Não é? Pode ser que ele esteja certo? Poderia, mas não com esse argumento não demonstra isso, tá? Porque pode ser que essa distribuição dos fósseis é causada por outra coisa, não é? Não nos interessa aqui porque eu já vi, por exemplo, criacionista de Terra Jovem dizendo que a distribuição dos fósseis segue, por exemplo, o que você esperaria de uma enchente, não é? Porque certos fósseis iam para baixo, os bichos que são aquáticos morreriam primeiro, etc. Não nos vem ao caso, mas você pode desenvolver diferentes ideias para explicar aquele padrão, não é? E o seu argumento não prova que o seu A necessariamente é aquela causa, não é? Então é basicamente isso. Isso acontece o tempo inteiro. Eles cometem essa falácia, vão te mostrar, tentar te convencer que o registro fóssil é uma prova dessa descendência comum. Não é, tá? O máximo que ele pode dizer é que a distribuição do registro fóssil não é incompatível com a ideia de ancestralidade comum, mas ele não pode dizer que a distribuição do registro fóssil é uma prova da ancestralidade comum. Isso acontece aí, ó, não é só com esse exemplo que eu dei, tem vários, quando eles discutem homologia, etc. Eles fazem isso ou algum argumento circular diferente, mas pode pesquisar aí na internet, busque descendência comum, registro fóssil, tente ler alguns dos artigos ou dos posts de blog deles e vocês vão ver isso lá demais. Vai dizer que isso é uma prova da descendência comum. Não é. Então, fica esperto. Porque dependendo se essas proposições elas são gigantescas, às vezes você acaba não percebendo e não necessariamente vai vir nessa ordem. Então você tem que meio que reorganizar o argumento da pessoa, colocar ele na ordem correta e daí você vê se ele está cometendo uma falácia lógica ou não, tá? Então fique esperto, não caia na pegadinha. Fica com Deus.